Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Jussiano Rodrigues, eu sou pesquisador do Observatório das Metrópoles, faço parte do comitê gestor do INCT e nós vamos dar início agora ao nosso segundo painel. Nós tivemos um primeiro painel que a gente discutiu o passado, o presente e o futuro, e agora a gente tem um painel para discutir o presente, mas que a gente vai discutir o passado, o presente e o futuro novamente. E para compor essa mesa, eu vou convidar o professor Michel Missi, que é professor sênior. O professor Michel Missi é professor sênior do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É pesquisador do CNPq e cientista do nosso estado, da FAPERJ. E é autor, entre outros livros, de Malandros, Marginais e Vagabundos, A Acumulação Social da Violência no Rio de Janeiro. Fundou há 25 anos o NECVU, da UFRJ, o Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ. A gente vai ter conosco também nesse painel a Rafaela Albergaria, que ainda não chegou, que acho que ela está presa no trânsito por conta da chuva, mas eu vou apresentá-la, se for necessário eu apresento novamente quando ela for falar. A Rafaela é assistente social, mestre em serviço social, idealizadora e coordenadora do Observatório dos Trens do Rio de Janeiro e articuladora política do Mulheres Negras Decidem, e faz parte também da coalizão Mobilidade 000, da qual nós do Observatório das Metrópoles também fazemos parte. A Rafaela é coautora e organizadora dos livros Não Foi em Vão, Mobilidade, Segurança e Desigualdades e Mobilidade Antirracista. A gente vai ter também a professora Ana Lúcia Brito, geógrafa, doutora em urbanismo pelo Instituto de Urbanismo de Paris, professora de pós-graduação em urbanismo da FAU-FRJ, onde é coordenadora do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas, pesquisadora do CNPq e cientista do nosso estado da FAPERJ. E foi minha orientadora de doutorado também, né? Tá cheio de orientando da Ana Lúcia. Bom, eu acho que a gente já vai começar, né? Enquanto a Rafa chega, ela, na programação aqui, ela vai ser a segunda a falar. Antes de passar aqui para os nossos convidados, eu quero trazer algumas informações e destacar alguns aspectos relacionados à região metropolitana, né? E eu acho que a gente já falou de problemas e desafios, mas não tem como relembrá-los, né? Principalmente quando a gente se propõe aqui a discutir esses tempos atuais. E eu acho que trazer isso, de alguma forma, anima mais o nosso debate aqui, que eu espero também que tenha uma participação ativa da plateia. Algumas dessas questões já foram, de alguma forma, trazidas, né, nas primeiras falas do nosso primeiro painel. A Érica, o Marco Aurélio, o Carlos Fernando, acho que já falaram muito sobre isso. E muitas dessas questões também estão presentes na produção do Observatório das Metrópoles, né, nos nossos livros, nossos artigos. E aí aproveito para convidar vocês que não conhecem, a acessar lá o nosso site. E como o Luiz César falou, nós estamos só esse ano publicando, acho que 250 artigos sobre os variados temas com os quais a gente se preocupa, né? Bom, eu quero começar lembrando que nós vivemos numa região metropolitana onde a população variou negativamente na última década, como Belém, destacado aqui pelo Marco Aurélio. Isso contraria, né, as tendências dos períodos anteriores. Entre 1991 e 2000, a região metropolitana cresceu em torno de 11%, e entre 2000 e 2010 continuou crescendo também em torno de 10%. E pela primeira vez, inclusive depois da institucionalização da região metropolitana, a nossa região metropolitana perdeu população. Perdeu população, inclusive, em termos absolutos, né? Com isso, a participação no total da população do país, que chegou a 7,5% em 2000,
caiu para 5,8% em 2022. Lembro ainda que entre os municípios da nossa região metropolitana, 9 perderam população entre 2010 e 2022, entre eles a capital, com uma perda absoluta de 100 mil habitantes, e São Gonçalo, né, que tem a maior perda relativa, não só da região metropolitana, mas do país como um todo. É o município que apresenta a maior queda relativa da população entre os mais de 5.500 municípios brasileiros. Por outro lado, Maricá, cuja população aumentou em 54% entre os últimos 2 censos, está entre aqueles que mais cresceram, considerando todos os municípios do país, sendo que a sua taxa de crescimento geométrico anual foi 7 vezes a taxa do país. Maricá. Então, a gente tem uma clara reversão da trajetória do crescimento populacional, que, sem dúvida, é uma mudança importante na história da nossa região metropolitana, já que a gente também está resgatando a história dessa institucionalidade. Mas continuamos sendo a segunda região metropolitana mais populosa do país, né? Na cidade do Rio de Janeiro, como em outras partes da metrópole fluminense, permanecem, e a gente precisa reconhecer, alguns atributos positivos, que de alguma forma acabam movimentando a nossa economia, como a presença de órgãos superiores da administração pública, a concentração de universidades e centros de pesquisa, o apelo turístico de sua orla e, como a professora Luciana Lago destacou, a sua efervescência cultural. Diante desse quadro de transformações, mas também de permanências, ilustrado pela dinâmica populacional recente, hoje a conhecida imagem de cidade maravilhosa do núcleo parece cada vez mais insuficiente diante de um cenário bastante negativo da realidade metropolitana, para usar aqui o termo do professor Luiz César. Um cenário negativo marcado pela criminalidade violenta, pelo domínio territorial de grupos armados, pela violência policial, por uma eterna crise política no nível estadual e, por fim, das péssimas condições dos serviços públicos, especialmente o transporte, saneamento e abastecimento de água. São aspectos negativos que se cruzam e geram efeitos diretos sobre a dinâmica urbana e a vida cotidiana dos seus mais de 12 milhões de habitantes. Então, a partir dessas considerações iniciais, quero abrir aqui o nosso segundo painel e eu vou passar para o professor Michel Missi, que tem 20 minutos para a sua fala. Obrigado pelo convite. É um prazer estar mais uma vez aqui no seminário do Observatório das Metrópoles. Nosso velho companheiro, amigo Luiz César Queiroz Ribeiro, ainda da época do SOCE, dos pesquisadores associados em ciências sociais. De certa maneira, eu venho acompanhando nessa temática dos ilegalismos toda essa trajetória da institucionalização, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Porque meu primeiro trabalho publicado, junto com meu colega e amigo Paulo Fernando Cavalieri, que está aqui, e outros colegas, está fazendo 50 anos. Foi publicado em 1973. E era um trabalho dedicado ao estudo sobre delinquência juvenil no estado da Guanabara. Em 75, o sociólogo Edmundo Campos Coelho foi convidado para fazer uma avaliação da situação da criminalidade no estado da Guanabara também, já visando a discussão da fusão dos dois estados. E ele escreve também um trabalho pioneiro chamado Ecologia do Crime na Guanabara. A partir de então, começam a surgir, porque até então não havia nada, não havia praticamente nada publicado sobre ilegalismos, criminalidade, de um modo geral, delinquência, nada disso, né? Não era um tema que ocupasse os cientistas sociais, de um modo geral, no Brasil.
E foi também no Rio, né, que essa área temática começou a se consolidar, antes de São Paulo, antes de outros estados. Talvez com a companhia, em seguida, de Minas Gerais. Então, acompanhar esse processo, né, também como um observador, não apenas como um estudioso, mas como um observador do que se passava na cidade, o que se passava na Baixada, o que se passava em Niterói, enfim, em toda a área metropolitana do Rio, implicava também constatar o quanto o Rio se configurava como exportador de um modelo de ilegalismos para o país inteiro. Isso a começar pelo primeiro de todos os ilegalismos, que é a situação do sistema penitenciário. O sistema penitenciário brasileiro, e especialmente o do Rio de Janeiro, que vem ainda do Distrito Federal, da capital da República, é um sistema ilegal. Ele não está dentro, ele não se enquadra dentro das exigências legais que a própria Constituição assevera para o funcionamento do cumprimento da execução penal. Então já começa por aí. O primeiro de todos os ilegalismos é o próprio sistema encarregado, né, da punição ou da ressocialização dos ilegais. A polícia do Rio de Janeiro, já desde a época do Distrito Federal, já era considerada uma polícia que tinha muitas, vamos chamar assim, muitos agentes vinculados aos mercados ilegais. Poderíamos dizer de forma menos indireta, uma das polícias mais corruptas do Brasil. E isso não só no Distrito Federal e depois no estado da Guanabara, mas também no estado do Rio. Quem investigar, por exemplo, a produção jornalística do estado do Rio nos anos 50 e 60, vai constatar, né, que os mesmos problemas que aparecem no noticiário do estado da Guanabara e antes do Distrito Federal também comparecem no estado do Rio. O estado do Rio não ganhou do estado da Guanabara essa notoriedade. Ele participou, né? E, de certo modo, há uma integração, digamos, nessa área dos ilegalismos muito grande, a começar pelo jogo do bicho, que surgiu também aqui e daqui proliferou para todo o país, né? Para não me referir a outras formas de ilegalismos. Então, esses são alguns dos temas que, em toda a minha trajetória, eu procurei acompanhar e até hoje venho acompanhando. O tema, né, de como certas estratégias aquisitivas ilegais contaminam diferencialmente tanto as camadas populares quanto as elites, né? E o quanto, naturalmente, o tratamento legal dispensado a essas estratégias aquisitivas ilegais é também diferenciado e muitas vezes hierarquicamente desigual. Um outro ponto que eu também gostaria de chamar a atenção, que eu observei nos meus estudos, né, o que eu chamei de um processo de acumulação social da violência. Esse processo ele já se desenha nos anos 50, por volta de 1958, já há uma representação social do Rio como uma cidade perigosa, né? Em alguns noticiários aparecem comparando-se com Chicago dos anos 20. Essa percepção é acompanhada pelas estatísticas, né? Nós podemos recuperar as estatísticas policiais dos anos 50 e verificamos, por exemplo, que a taxa de homicídios em 1958 já era a mesma taxa de homicídio de Nova York. Não temos dados, na década de 50 não temos dados para os demais municípios do estado do Rio, portanto, muito difícil falar em região metropolitana
né, antes da sua criação institucional. Também a década de 60 passa em branco. Nós não conseguimos localizar as estatísticas da década de 60 nem do estado da Guanabara. Havia estatísticas do Distrito Federal, mas elas foram interrompidas com a transferência da capital para Brasília e nós não conseguimos localizar. A Secretaria de Segurança do Estado da Guanabara, os arquivos da Secretaria de Segurança não foram localizados até hoje. E, em seguida, já com a fusão, né, nós começamos a obter dados sobre a situação de vários municípios fluminenses, mas, mesmo assim, nós não temos os dados do antigo Estado do Rio. Então, essa é uma área que sempre foi muito complicada em termos de estatísticas criminais, e não só de estatísticas criminais, né? Sempre foi uma área onde os estudiosos praticamente participaram da própria construção da qualidade, do aperfeiçoamento das estatísticas nessa área, né? Que a própria polícia, de certo modo, desprezava a produção de dados desse tipo e nunca fez uso deles. Então, essa dificuldade, naturalmente, ela vai transparecer em todos os estudos realizados desde os anos 70 para cá sobre o tema dos ilegalismos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Em grande parte, né, desse esforço, desse trabalho que se deu, né, através de vários núcleos de pesquisa, no ISER, por exemplo, está aqui o Luiz Eduardo, o Inácio Cano, né, Regina Novaes, um grupo grande lá no ISER que trabalhou com essa tentativa de recuperação de dados, na própria Universidade Federal Fluminense, na Universidade Federal do Rio, na UERJ, todos esses grupos, né, tiveram que enfrentar essa aridez, né, de estatística que permitisse, inclusive, um trabalho comparativo, analítico, etc. Isso acabou sendo, em grande parte, compensado por investigações antropológicas, por etnografias, por trabalhos de campo qualitativo, né, que redundaram, a começar pela obra da Alba Zaluar, que redundaram num esforço pioneiro, né, relativamente aos demais estados brasileiros, quanto ao conhecimento do que se passava nessa área de ilegalismos no Rio. São Paulo vem depois, através do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, mas mesmo assim com muita dificuldade comparativa de dados com o Rio. A situação em São Paulo, por exemplo, dos mercados ilegais, ela é sempre muito mais segmentada do que no Rio. Bom, e o Rio não só exportou, né, um sistema penitenciário ilegal, como também uma polícia corrupta, mas também exportou uma elite política, com as exceções de praxe, né, da pior qualidade possível, né? Tanto que nós nos envergonhamos da quantidade de governadores e outros políticos, né, que acabaram tendo que passar por processos criminais. Se nós acrescentarmos a isso, né, que o Rio também foi, e foi no Rio que surgiu, né, o primeiro movimento dentro do sistema penitenciário, né, de defesa de direitos, né, e, por conseguinte, também de organização capaz, né, de, digamos, encontrar algum grau de resistência frente às políticas penitenciárias adotadas, e que essa base organizativa em torno de direitos acabou se evoluindo, né, ganhando um contorno de uma organização criminal, né. Esse é outro produto de exportação que também nasceu no Rio e que também vai se espalhar para todo o Brasil. Agora saíram os dados do estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dizendo 72 facções criminais no Brasil. É claro que o conceito de facção criminal é complicado, provavelmente uma boa parte disso aí são apenas quadrilhas,
mas certamente algumas dessas facções já constituem redes bem estruturadas, né, como aquelas que surgiram no Rio com o Comando Vermelho, com Amigos dos Amigos, com o Terceiro Comando e outras das suas dissidências, até o aparecimento do PCC em São Paulo. E como se não bastasse todo esse processo, né, de organizações, né, dos mercados ilegais, o jogo do bicho, né, o tráfico, o varejo de drogas organizado em redes de quadrilhas, né, ainda vamos assistir à emergência desse fenômeno apelidado de milícias, também aqui no Rio, né, e cujo perigo está sendo sentido em outros estados brasileiros. Começam a surgir, né, grupos que tentam ganhar, digamos, as características que aqui no Rio foram dadas a esse nome, e absolutamente inadequado. Se foi adequado no início, e o Marcelo Burgas pode nos ajudar a saber se ele foi adequado no início ou não, ele depois perdeu completamente o sentido, porque passou a ser, na verdade, uma rede de grupos armados de extorsão e de exploração de negócios ilícitos. Isso tem nada a ver com milícia e, portanto, até o termo milícia acaba sendo uma forma de legitimação desses grupos armados. Então, esse conjunto de organizações, esse conjunto de grupos, esse conjunto de atividades ilícitas, esse conjunto de ilegalismos que surgiu, né, no Rio a partir dos anos, principalmente a partir dos anos 50, porque é a partir dos anos 50 que o jogo do bicho assume as características ilegais mais evidentes, mais fortes, que até então não existiam, né? O jogo do bicho nunca foi legal, né? Mesmo quando o jogo era legal no Brasil, o jogo do bicho nunca foi legal. Então ele sempre esteve naquela posição, né, de ser uma mercadoria para a qual existia grande demanda, né? Praticamente todas as senhoras, senhores, tios, avós, filhos, soldados, policiais, políticos, todos jogavam no bicho, né? E nunca conseguiram legalizar esse tipo de atividades. E é exatamente o fato do Estado ter que lidar com uma mercadoria que ele criminaliza e que ele não pode ou não quer controlar, né, que criam as condições, digamos, necessárias e suficientes para a corrupção dos agentes públicos. O jogo do bicho é o primeiro e principal responsável pela corrupção policial no Rio de Janeiro, né? E não só policial. Você souber, por exemplo, que o chefe da polícia no Rio, nos anos 50, 56, tinha uma caixinha de contribuições do jogo do bicho, né, para a eleição de vereadores, para a eleição de outros políticos, né? Isso já naquela época pode-se perceber, né, a antiguidade, né, dessa forma de ação no Rio. Eu poderia me referir à prostituição, poderia me referir ao mangue, eu poderia me referir aos bordéis, que também constituíram uma parte importante do ilegalismo no Rio, até os anos 70, eu diria, né? E também com a proteção policial, né? Mas isso perdeu um pouco o sentido a partir dos anos 70, né? Foi se empresariando de uma forma que chegou quase à legalidade, é um ilegalismo quase de tipo ideal, mas a verdade é que, né, hoje ele praticamente deixou de ser ilegal. Pode ser que também agora o jogo do bicho venha a ser legalizado junto com os cassinos. O projeto
está sendo discutido no Congresso, com bastante chance de ser aprovado. Eu sou favorável. O Ministério da Justiça entrou em contato comigo, com outros colegas, para saber a nossa posição. E eu acho o seguinte, eu acho que uma mercadoria para a qual existe grande demanda, ainda que moralmente receba um julgamento negativo, ou no máximo contraditório, esse tipo de mercadoria que o Estado não vai conseguir controlar, é preferível que ela seja legalizada e regulada. É o caso das drogas, é o caso dos jogos, é o caso do aborto, né? Enfim, são diferentes tipos de relação complicada entre a reação moral da sociedade, ou de parte da sociedade, e a decisão quanto à sua legalidade ou ilegalidade, né? A sua decisão quanto à criminalização ou não, né? Eu sempre costumo dizer que a pior coisa que pode acontecer ao Estado é criminalizar uma mercadoria para a qual ele não tem condições de controlar. Ele criminaliza e depois não consegue controlar. Esse é o pior dos mundos, né? Então é preferível, né, nesse caso, já que nós estamos discutindo sobre os ilegalismos em todos esses 50 anos, quase 50 anos de região metropolitana do Rio de Janeiro, e já pensando no futuro, né, eu penso que a melhor forma de controlarmos essas atividades que ainda recebem uma reação moral forte seja a sua legalização e a sua regulação, como se faz com mercadorias como os remédios, os antibióticos e outros produtos que exigem controle, né? É basicamente isso que eu queria trazer para vocês, não tem nenhuma novidade, mas apenas uma chamada para essa curiosa situação de nós, né, termos nos tornado exportadores de ilegalismos para todo o país. Muito obrigado. Obrigado, professor Michel. Nós vamos ter agora a apresentação da professora Ana Lúcia Brito, que vai usar ali a apresentação. A professora Ana Lúcia Brito tem 20 minutos, sem privilégio, por ter sido minha orientadora de doutorado. Eu tenho autoridade sobre vocês, Luciano, você tem que lembrar disso. Está abrindo aqui? Tá, abriu. Foi. Bom, eu vou falar de outro tema, né? Cabia a minha parte aqui a questão dos serviços urbanos, né? Primeiro, queria agradecer, né, os meus colegas do Observatório das Metrópoles. Eu sou pesquisadora do Observatório das Metrópoles, né, para estar aqui discutindo com vocês. E vou entrar num outro assunto, né, que é dentro dos serviços urbanos, o saneamento básico, né, mas não todos os serviços de saneamento básico, né, eu vou falar dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, né. E talvez valha a pena, pensando aqui na fala do Carlos Fernando, né, quando ele começou, que também foi me orientando de mestrado, e pensando na ideia do comum, né, dos serviços de interesse comum, que é um pouco o que define esses serviços metropolitanos, e da fala do Adalto, né? E o que a gente vai ver com relação ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário, que eles não são absolutamente serviços comuns, né? Ou seja, eles foram construídos historicamente para atender o núcleo metropolitano, né? E até hoje, assim, essa desigualdade no acesso está muito presente, né? Então, para entender um pouco, né, essa coisa dos serviços de interesse comum, né, eles são definidos na região metropolitana do Rio de Janeiro, né, pela lei de 2018, né, que define o território metropolitano, depois juntou Petrópolis, mas, enfim, define o território metropolitano e estabelece os serviços de interesse comum, né, entre os quais o de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, né. Essa lei também cria uma estrutura de gestão metropolitana, né, e a gente estava falando muito aqui
ingovernabilidade das metrópoles, né, mas no Rio de Janeiro a gente criou, né, em 2018, é muito recente, né, mas tem uma estrutura de gestão metropolitana, né, um conselho deliberativo, né, conselho consultivo, uma agência, né, que é o Instituto Rio Metrópole, que eu acho que tem o Bruno Sasson, se eu não me engano, está aqui, né, com a gente, e dentro do Instituto Rio Metrópole tem uma diretoria de saneamento, né. Então, em princípio, né, a gente tem hoje no Rio de Janeiro, né, voltada para o saneamento, né, uma estrutura de gestão de caráter metropolitano, né. Mas voltando um pouquinho no tempo, né, eu acho que talvez olhar o mapa, e eu como geógrafa gosto dos mapas, né, de mostrar um pouco como é que se estruturaram esses sistemas, né, que abastecem a cidade do Rio de Janeiro, né, que foram criados, né, para atender a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, se a gente for olhar aqui no mapa, né, não sei se dá para passar aqui, tá? A gente tem uma linha verde, estou conseguindo usar aqui, bom, enfim, tem uma linha verde, né, que é o sistema Lages, né, que foi criado para atender o Rio de Janeiro ainda na década de 40 e que hoje atende uma parte dos sistemas da Baixada, dos municípios da Baixada Fluminense, né? O sistema Guandu, o Carlos Fernando comentou aqui, né, o sistema Guandu é um sistema que foi criado para atender o município do Rio de Janeiro, ainda na época do governo Carlos Lacerda, né, e que depois, com a fusão, né, e aí já no governo quando teve o estado do Rio de Janeiro, né, do Faria Lima, foi criado um sistema metropolitano, né? Então, todo esse sistema metropolitano aqui, na realidade, que existe, né, o Guandu, né, o Lages, e esse outro sistema aqui, que é do século XIX, que se chama Sistema Acari, né, que foi construído para atender o município do Rio de Janeiro ainda, no século XIX, né, esse sistema todo foi pensado para atender a cidade do Rio de Janeiro, né? E quando teve a fusão, né, foi construída a ideia de que esse sistema ele poderia ser adaptado, né, para atender o conjunto dos municípios metropolitanos, no caso do Oeste metropolitano, né? No caso do Leste, né, a gente tem um outro sistema que se chama Imunana Laranjal, que foi criado também na década de 40 para atender a cidade de Niterói, né? E que depois se desdobrou, ou se mal desdobrou, né, é o que a gente vai ver, para atender os outros municípios do Leste metropolitano, né, no caso, São Gonçalo, né, e Itaboraí, né? Então, acho que a primeira coisa para pensar, né, se a gente olha para a história, né, é que a gente tem que a periferia metropolitana, né, ela ficou com os restos, né, com os restos de um sistema metropolitano que nunca se organizou para atender completamente esse território, né? No caso, mas tudo isso aqui começa, né, nos anos 50, a partir do município do Rio de Janeiro, final da década de 40 e início da década de 50. Né? Quando a gente olha para o esgotamento sanitário, né, aí a situação é bem pior. Né? A gente vai olhar para a história do Rio de Janeiro, né, e vai ver que o Rio de Janeiro foi uma das primeiras cidades do mundo a ter sistema de esgotamento sanitário, né, ainda na época do Pedro II. Né? E esse sistema foi se expandindo um pouco dentro da cidade do Rio de Janeiro, evidentemente centro e zona sul, né? Nunca atendeu adequadamente nem os subúrbios, nem a zona oeste. A zona oeste, enfim, sempre foi deixada de lado e faz parte, a gente pode entender a zona oeste também como periferia. Né? Mas quando a gente olha esse mapa, né, que foi feito ainda na época do programa de despoluição da Baía de Guanabara, né, só para entender aqui, porque a legenda está muito pequenininha, né? Azulzinho é onde tem rede de esgoto, né, com algum tipo de tratamento. Verdinho é onde tem rede de esgoto sem nenhum tipo de tratamento. E o laranjinha e o rosinha são cores onde a gente estava sistemas projetados para serem construídos. Estou dizendo projetados porque nunca foram construídos. Né? Então, laranjinha e rosinha é como se não existisse. Né? Então, a gente olha o território metropolitano também com relação ao esgotamento sanitário, do mesmo lado do leste, né? A gente está ali, se a gente for olhar aqui para o lado de São Gonçalo, né? A gente tem Niterói atendido, evidentemente, com esse sistema que data dos anos 50, né? Final dos anos 40, dos anos 50, mas que nunca chegou a ser completado. Né? Então, isso aqui é um mapa, né? Eu acho muito interessante para olhar o não atendimento do interesse comum. Né? Já que os sistemas foram criados para atender o núcleo metropolitano e nunca chegaram, né, a atender o resto da metrópole. Né?
Além disso, né, a gente olha esses sistemas hoje, né, isso na história dos sistemas, e olhando para hoje, né, como é que eles estão, né, ambos os sistemas apresentam problemas, né, e precisavam ser repensados, né, dentro de uma lógica de saneamento metropolitano, né. O sistema Guandu, ele apresenta o que a gente chama de uma insegurança hídrica qualitativa, né, ou seja, a água do Guandu apresenta uma série de problemas, e todo mundo aqui que vive no Rio de Janeiro, né, viveu a experiência da geosmina, da água contaminada, etc., etc., né, então não preciso entrar em detalhes, né. E para quem é de Niterói, não sei se tem alguém de Niterói, de São Gonçalo aqui, né, mas o sistema imunano-laranjal também é um sistema que tem uma série de problemas, né, ou seja, ele tem um déficit muito grande, ou seja, São Gonçalo cresceu, Itaboraí cresceu, né, o sistema foi feito para atender Niterói, e hoje ele não consegue, não tem capacidade de atender, então tem um déficit de atendimento, né. Além disso, né, isso a gente está falando na produção de água, né, se a gente for olhar para a distribuição de água, né, eu não trouxe o mapa aqui, mas os sistemas também são incompletos, né? Ou seja, foram criadas adutoras para levar água para a Baixada, né? Mas nunca foram criados sistemas de reservação de água na Baixada, né? Então, não tem reservatório, tem uma grande linha de adutora, algumas linhas de conexão, mas não tem reservatório. E, assim, tentando simplificar muito, um sistema de água não funciona continuamente se não tiver reservatório. O reservatório é o que faz com que você controle, né, quanta água entra e quanta água sai, né, sendo bem didática, né. Então, isso faz com que nessas áreas você tenha uma intermitência muito grande de água, né. A ausência de reservatório leva à intermitência, né. Então, você tem dias na Baixada, entra uma vez por semana, entra de 15 em 15 dias, né. Isso é frequente em Duque de Caxias, isso é frequente em Nova Iguaçu, né. Então, esses dados que estão aqui do lado, né, que foram compilados pela Soiá, que está aqui presente, que é pesquisadora também, trabalha comigo, né, com a Patrícia, que também está aqui nos temas do saneamento, né, mostram quem está ligado à rede geral, né, em 2010 e no último censo, né, de 2022. Teve uma pequena melhora, evidentemente, mas se a gente for olhar, por exemplo, o caso do Duque de Caxias, né, tem praticamente 30% dos moradores de Caxias que ainda não estão ligados à rede geral, né? 30% da população de Duque de Caxias, que o Luciano pode me dizer quanto é exatamente, mas eram, sei lá, 800 mil pessoas, é muita gente, né? Então, além da intermitência, né, tem o fato de que não são atendidos por rede, né? Por outro lado, né, tem uma outra questão também relacionada a esse abastecimento metropolitano, que tem a ver com a operação e com a manutenção, né? E aí a gente está falando das favelas do Rio de Janeiro, né? As favelas não são atendidas não eram atendidas corretamente pela Sendai e não são atendidas hoje pelas empresas privadas, né? As favelas, a gente tem os manambreiros de água, né? Pablo Benes está aqui, trabalhou comigo no Alemão, deve conhecer nosso querido Pelota, né? A pessoa que não tem absolutamente nenhum vínculo empregatício com a SEDAI, nem tem com a Companhia Nova com Águas do Rio, e que faz as manobras de água. Uma semana ele manda água para um lado, outra semana ele manda água para o outro, do Alemão. E é assim que funciona, né? Então, também tem um problema de produção, tem um sistema na distribuição, na incompletude do sistema, e tem um problema também de operação, né? Então, a gente vai ver, quer dizer, que isso atinge todo o território metropolitano? Não. Atinge quem no território metropolitano? As periferias, Baixada Fluminense, São Gonçalo e Itaboraí, um pedaço da Zona Oeste, e atinge também as favelas, né? Então, o sentido de comum, né, no sistema de abastecimento de água, ele é pensado como sistema, e a lógica do sistema de abastecimento de água é ser um sistema solidário, ou seja, atender todos, né? Esse sentido de comum, ele simplesmente está revertido ou não existe, ou nunca foi implantado, né, na região metropolitana do Rio, né? Para o esgotamento sanitário, né, também a mesma questão. A gente viu o mapa, a incompletude dos sistemas, né? A gente tem, onde tem rede, muitas vezes essa rede não é a rede de esgotamento, né, a rede de drenagem, então você tem uma série de conexões irregulares na rede de drenagem, né? Isso leva à poluição dos rios, né? A poluição da Baía de Guanabara, que é muito falada, né? E a gente vai olhar um pouco por que
Dá para tomar banho agora na Praia do Flamengo, dá para tomar banho na Praia do Flamengo, mas o pessoal de Duque de Caxias continua sem água. Então, tem alguma questão, né, com relação a isso, né? E esses dados aqui são os dados das estações de tratamento de esgoto, né, que foram construídas ainda na época do programa de despoluição da Baía de Guanabara, né, que é a prima rica das baías, porque a de Sepetiba é a prima pobre, né? Ninguém fala da poluição da Baía de Sepetiba, né, mas todo mundo fala da poluição da Baía de Guanabara. Quem é que vive no entorno da Baía de Guanabara e quem é que vive no entorno da Baía de Sepetiba, né? Então, acho que é um pouco para pensar, né, esses temas, né? Mas esse trabalho é um trabalho do Emanuel Alencar, né, que é um jornalista que escreveu um livro sobre Baía de Guanabara, e eu peguei emprestado os gráficos dele, né, que mostram, né, as estações de tratamento de esgoto que foram construídas, né, na época do programa de despoluição da Baía de Guanabara, né, a situação, e mostram, quer dizer, o volume de tratamento por segundo nessas estações, né, e mostra que todas elas tratam muito pouco, né, tratam muito pouco, e elas estão indicadas ali no mapa, porque as redes que levam, as redes de esgoto, né, os troncos coletores de esgoto que deveriam levar, né, o esgoto para essas estações de tratamento, não foram construídos, né? Se olhar o caso pior de todos, né, a gente vai ver Pavuna e Sarapuí, né, que são as duas estações que atendem os municípios da Baixada Fluminense, né, justamente a área onde não tem rede de coleta nem rede de tronco, né? Então, indo adiante, bom, esse era o sistema, né, até muito recentemente, ou seja, até 2021, né, final de 2020, os sistemas foram privatizados, né, ou seja, foi feita a concessão, né, do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Rio de Janeiro, né? Peguei emprestado o mapa do Carlos, que está por aqui, enfim, da tese do Carlos, que eu achei que é o mapa mais claro, né, que mostra essa distribuição, né? Bom, então, resumindo, o projeto de concessão privada, né, foi feito, o Estado do Rio de Janeiro foi dividido em blocos, né, o município do Rio de Janeiro foi fatiado de forma que cada áreas de planejamento fossem para cada bloco, né? A ideia, né, desse fatiamento do Rio de Janeiro é porque 70% da arrecadação da SEDAI, né, e o Fernando falou muito, tem o Rio de Janeiro e tem o resto, né, exatamente o resto, né, porque 70% da arrecadação da SEDAI era no município do Rio de Janeiro, né? Então, para atrair as empresas privadas, né, a lógica era dar para cada empresa privada um pedacinho do Rio de Janeiro, né? Então, o Rio de Janeiro foi dividido, né, as áreas de planejamento foram divididas, cada uma, duas, ficaram com diferentes blocos de concessão, né? A gente tem, então, a região metropolitana do Rio de Janeiro, hoje atendida por 4 empresas, na AGEA, que é a Águas do Rio, Iguá, Águas do Brasil, né, e o bloco 4, de novo, a EGEA, né? Então, a gente está diante de um quadro de prestação privada no Rio de Janeiro. Diante de uma situação anterior, olhando para a história, que já era uma situação de desigualdade, certo? E aí, qual vai ser a lógica, né? Quais são as questões que estão colocadas hoje com relação a essa prestação privada, né? E aí, para pensar a prestação privada, uma forma de olhar para o futuro, porque a gente tem que lembrar que esse contrato é um contrato de 35 anos, né? Então, para romper esse contrato vai ser muito difícil, né? Então, a gente tem que pensar que daqui a 35 anos, né, a gente continuará com essas 4 empresas atendendo a região metropolitana, né, e o município do Rio de Janeiro. Bom, primeira questão, né? Esse modelo de concessão foi um modelo que a gente chama de concessão onerosa, né? Pode ter outros modelos de privatização, onde você escolhe aquele que oferece a menor tarifa, né? Mas, no nosso caso, foi aquele que ofereceu mais dinheiro, né, para o governo do Estado e para os municípios. Para ter uma ideia do volume de dinheiro, tá? Claro que eu não vou mostrar todo o detalhe, mas é muito dinheiro, tá? Isso são os valores que os municípios receberam, evidentemente, né? O Estado do Rio de Janeiro recebeu a maior parte, né, nesses blocos de concessão, né? Então, a gente tem 2 bilhões, né, e 7,203 bilhões,
7 bilhões, né, 2 bilhões. Né? Isso tudo foi a outorga paga pelas empresas privadas para passar, como falou o Carlos Fernando aqui antes, né, a colocar o chopp no seu copo. Né? Então, é essa a ideia. Né? E é muito dinheiro. Né? Eles pagaram isso, isso entrou para os cofres do governo do Estado e para os cofres municipais. Né? Evidentemente, né, essa foi a cenoura para fazer com que todos os municípios concordassem, né, com essa questão da concessão. Né? A gente tem a região metropolitana, né, o fundo metropolitano recebe uma parte desse recurso. Né? Teve um ágio muito grande. Tá? O ágio é a diferença entre o que estava como valor mínimo da concessão e o que foi pago efetivamente pela empresa. Né? Teve ágios de quase 200%. Né? A região metropolitana recebe 5%, mas não do ágio. Né? E cada município, né, recebe mensalmente 3% da receita tarifária dessas empresas. Né? Para onde vai esse dinheiro? Alguém sabe? Eu não sei e ninguém sabe. Vai para os cofres do município, vai para os cofres do Estado. Como eles estão gastando isso, é um mistério, né? Porque não existe menor transparência sobre esse valor, sendo que ainda tem uma terceira parcela a ser recebida em 2025. Bom, questão das favelas, rapidamente, no Rio de Janeiro. Tá? O contrato de concessão, né, ele estabeleceu um valor cabalístico que seria para universalizar o acesso à água e esgoto em favelas. Esse valor cabalístico corresponde a 1,7 bilhões. Né? Tem várias pessoas que trabalham com favela aqui, né? E eu duvido que qualquer dessas pessoas que trabalham com favela há muito tempo possam dizer exatamente quanto é necessário para universalizar o acesso à água e esgoto no Complexo do Chapadão ou no Alemão. Ninguém tinha esse valor. Né? Então, esse valor é um valor chutado, certo? E está lá. Né? Além disso, o contrato de concessão, ele estabelece, né, que existem favelas, né, que são atendidas e não atendidas, a não serem atendidas. Todos os pretinhos que estão aqui são favelas que não serão atendidas, porque não estão urbanizadas ou porque não existe previsão de urbanização. Isso aí a gente vai pensar, bom, tem favelas que passaram pelo favela bairro, tem favelas que passaram pelo favela bairro e estão sendo consideradas favelas não urbanizadas. E como é que se estabelece isso? Numa negociação entre as empresas privadas e a prefeitura. Né? Então, de novo, né, a gente está vendo que esse sistema já não era comum e depois da privatização vai deixar de ser cada vez menos comum. Né? A gente tem uma série de questões, né, outras rápidas, né, vou tentar ser rápida aqui. Né? A gente tinha vários programas que estavam para ser desenvolvidos. Né? Todos esses vermelhinhos, né, eram reservatórios que deveriam ser construídos antes da privatização, né, para tentar regularizar o sistema na Baixada Fluminense. Né? Isso não foi incorporado no contrato, né, de concessão. Então, ninguém sabe quem vai fazer isso. Né? Além disso, né, a gente tem outras questões. Né? Quando as empresas assumiram, né, elas não tinham conhecimento suficiente dos sistemas e tem uma série de conflitos. Né? Conflitos, por exemplo, em quem faz a manutenção das adutoras. É a SEDAI? São as empresas? Ninguém sabe. Isso tem um debate sobre isso, tem uma Câmara para resolver isso, de gestão metropolitana, que não consegue resolver. E aí são as notícias, né, de rupturas de adutora. Né? Rompe uma adutora é como se fosse uma inundação na casa da pessoa. As pessoas perdem os móveis. Né? É uma situação muito grave. Né? Então, a gente tem uma série de questões, né, com relação à prestação privada, eu vou tentar terminar. A questão das tarifas, né? Uma estratégia agressiva de hidrometração. Se vocês olharem no jornal, tem várias propagandas da Águas do Rio dizendo: estamos levando água para as favelas, né? Olha que bacana, etc. Né? Mas o que está sendo... Tem uma série de questões sobre como levar essa água. Né? Por exemplo, né, as pessoas têm que pagar o hidrômetro. Agora vem um TAC do Ministério Público e da Defensoria dizendo que não tem mais que pagar. Mas antes, tinha que pagar o hidrômetro novo. Quanto é o hidrômetro? R$1.000. Ah, não tenho dinheiro para pagar R$1.000. Ah, divide na conta, em suaves prestações mensais. É assim que tem funcionado esse sistema. Tá?
Então, as empresas têm feito uma série de questionamentos, né, sobre os contratos, sendo que os contratos foram mal formulados, aí elas estão tendo redução na água, no valor da água que elas compram da cidade. Tudo que a Genersa faz hoje em dia, né, que é a Agência Reguladora Estadual, mais ou menos atende, né, as demandas das concessionárias privadas, né? Então, aí eu vou encerrar aqui, né, agradecendo e perguntando para vocês, bom, qual será o futuro, se nós temos 35 anos ainda de concessão privada, né? Nos próximos 5 anos, daqui a 5 anos, né, depois de 5 anos do início do contrato, é possível rever o contrato, né? Eu acho que esse contrato tem que ser controlado, socialmente revisto, primeira coisa. Segunda coisa, as pessoas vão dizer, não, tem que reestatizar, né? Vamos reestatizar, vamos voltar a ser serviço público? Beleza. E quem é que vai devolver o dinheiro da outorga? O Estado vai ter que devolver. Os municípios vão ter que devolver esse dinheiro. Ora, o Estado do Rio de Janeiro já está falido. Como é que ele vai devolver esses bilhões todos para as empresas privadas? Então, assim, a gente está... eu sinto dizer, né, mas o nosso futuro em saneamento, né, apesar da Luciana ser uma pessoa otimista, eu não posso dizer aqui que eu estou otimista com relação a isso. Obrigada pela atenção de vocês. Desculpa, Luciana, a minha indisciplina. Bom, talvez o futuro do saneamento seja o mesmo do transporte, né, que a gente vai tratar aqui agora com transporte e mobilidade, né? Essa diferenciação importante aqui para a gente. Vou passar então para a Rafaela, que já foi apresentada, tá? Devidamente apresentada, para fazer a sua exposição de 20 minutos e depois a gente vai abrir para o debate. Bom, primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, o convite do Observatório das Metrópoles, agradecer o convite pelo nome do Jussiano, agradecer muito a oportunidade de dividir essa mesa com o professor Michel Missi, com a professora Ana Lúcia, que são referências, né, no debate, nesse debate de segurança, no debate de saneamento, são debates que se correlacionam. O debate de mobilidade, saneamento, segurança pública, eles estão muito correlacionados na cidade do Rio de Janeiro. Jussiano já me apresentou, né, eu sou assistente social de formação, mestre em serviço social, sou mobilizadora e articuladora política do movimento Mulheres Negras Decidem, idealizadora e coordenadora do Observatório dos Trens, e tenho debatido mobilidade desde 2017, até a partir de algo que me atravessa. Então, em 2017, a minha prima Joana, ela estava a caminho da universidade, quando vai entrar no trem, o trem fecha, prende o corpo dela, arrasta ela por mais de 20 metros, arremessa ela num vão entre o trem e a plataforma de mais de 50 centímetros. Eles deixam o corpo da Joana a partir do trem por mais de 8 horas e, para não ser responsabilizado, disse que se tratava de um suicídio. Eu, naquele momento, fazia mestrado na Escola de Serviço Social. Eu sou a primeira pessoa da minha família a acessar a universidade, como muitas, né, que têm essa história. Tenho tentado, na minha trajetória profissional, que tem muita relação com a minha militância e com a minha própria concepção de sociedade, tenho aproveitado e tentado usar essas metodologias que a gente apreende na universidade para produzir, disputar políticas de vida, de dignidade para os nossos territórios. Então, diante da morte brutal, da tentativa de responsabilização da Joana, eu começo a fazer uma mobilização, né? Primeiro, busco os dados, porque no serviço social a gente aprende que todo fato social, todo problema social, ele só se torna alvo de políticas públicas a partir do momento que ele é mapeado. Então, busco lá nos dados quais eram os indicadores que se tinham sobre violência nos trens. Um único indicador era do DataSUS, e em 10 anos tinham 2 registros de morte por atropelamento ferroviário, mas o fato social dizia uma outra coisa, né? Quem pega o trem todo dia sabe que essa é uma realidade de muitas violências e não é de hoje. Quem se lembra das dimensões dos surfistas dos trens que eram respondidos com criminalização, mas que, na verdade, era uma realidade possível, porque grande parte dos passageiros se transportavam diante do trem lotado nas portas, segurando nas portas. Então, esses delitos, né,
a criminalização diante das ilegalidades populares, elas vão surgindo e vão sendo construídas a partir de demandas de criminalização de um determinado grupo social. E depois dessa morte, né, a gente começa a fazer uma série de pesquisas, a Marielle Franco ajudou muito nesse processo, inclusive de abrir a possibilidade de incidência na Assembleia Legislativa. A gente faz mais de 18 pedidos pela Lei de Acesso à Informação junto com a Casa Fluminense, e depois, quando vem os dados, diferente do que se dizia, a empresa concessionária, a agência reguladora, a Secretaria de Transporte, de que esses dados, né, que eles não eram publicizados, porque a maioria das mortes eram em decorrência de suicídio, a gente descobre uma diversidade de formas de se morrer e de se lesionar nos trens. Então, tinha um número grande de morte por violência doméstica. Um exemplo aqui, há 2 meses atrás, uma mulher foi assassinada na estação de Augusto de Lima, incinerada pelo ex-companheiro, sem a ajuda de nenhum agente de segurança. Então, e aonde se cobra a passagem, ou então onde se, em tese, deveria ter a estrutura de segurança. A gente tem um número grande de mortes por arma de fogo, alto de resistência dentro do trem, e a gente é confrontado por uma realidade de mortes sistemáticas por atropelamento ferroviário, diferente daquilo que se dizia. Então, em 10 anos, tinham 32 registros como homicídio, 368 mortes registradas, tipificadas como homicídio culposo por atropelamento ferroviário, né? E até 2016, né, nessa série que a gente recortou, de 2008 a 2016, o máximo de mortes registradas anualmente era 30 mortes. E em 2017, que é o ano que a gente começa a fazer incidência, em junho a gente já tinha vários dados organizados, inclusive conseguiu identificar as legislações, porque diante da ausência de dados, eu comecei a levantar o que tinha de regulamentação, porque objetivamente, como Michel traz, né, essas regras, as normas que são produzidas juridicamente, elas definem, né, como a gente vive na sociedade e regulam, né, a nossa realidade social. A gente descobre uma resolução da Agência Nacional de Transporte e entende que na Polícia Civil é que teriam esses dados organizados. Em 2017, o número é 66 pessoas mortas por homicídio culposo por atropelamento ferroviário. Então, aquela incidência, sem nenhuma nova metodologia de registro, ela amplia o número de ocorrências. Em 2018, foram mais de 80 registros. Então, é quase 2 por semana, 87 registros, quase 2 por semana. Isso mostra uma realidade sistemática de mortes que acontecem nos trens, e eu começo a entender uma série de outras relações, né, porque de como a mobilidade ela impacta a nossa realidade. Desde a graduação, eu tenho pesquisado as dinâmicas de seletividade penal, da própria política de drogas, como é que isso faz avançar num processo de criminalização dos setores que são mais pauperizados. Então, a gente tem, desde a aprovação da política de drogas, uma ampliação de mais de 600% no número de mulheres presas com delitos e crimes relacionados à lei de drogas. E quando acontece isso, eu começo a entender que a mobilidade está no fundo desse processo, né? Uma das questões que a gente precisa dizer é que, quando a gente está discutindo aqui políticas urbanas, a gente precisa demarcar que todas as políticas e serviços, eles são socialmente localizados, e a política de mobilidade, e é o que eu tenho defendido, ela fundamenta, ela estrutura a dimensão e a construção jurídica e a construção do sujeito que é abarcado ou não pela cidadania. Então, tenho feito, inclusive, esse resgate de olhar o quanto que a política de drogas, que move as grandes navegações e move a partir de uma mobilidade muito bem determinada, das grandes navegações a partir dos países europeus em busca das drogas coloniais e dos grandes atravessamentos de milhares de africanos negros para construir e desenvolver as Américas e desenvolver as colônias, elas são a política que, inclusive, produz e dá corpo à construção jurídica, que é uma construção de um tempo, né? Se a gente olha para o direito colonial, o único lugar onde os africanos e os nativos eram reconhecidos enquanto sujeito, porque um celular não se coloca diante de um juiz, era no direito criminal. E qual que era o crime? Atentar contra a propriedade do sujeito que era reconhecido como cidadão, que era o homem europeu, branco, seus descendentes, e o crime era tentar fugir da situação de escravização.
tem uma série de rupturas. A gente sabe que o direito que se praticava na sociedade colonial não é o mesmo direito que se pratica hoje, mas, objetivamente, quando a gente olha para essas dimensões, quando o Michel apresenta aqui uma série de dimensões dessa legalidade, a gente consegue observar a mesma demanda por ordem de como o direito se relaciona. Então, eu trabalhei em 2019 no Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, coordenando uma pesquisa sobre políticas de drogas e socioeducação. E a gente marcou uma conversa com a defensora da audiência de apresentação em fevereiro. Ela estava 1 hora atrasada, chega 1 hora atrasada, e aí diz, olha, no verão aqui é difícil mesmo, chegam de 30 a 45 adolescentes negros por dia. Eu falei, mas por que no verão? Por causa da Operação Verão, que é reeditada desde 2010, nessa dinâmica da cidade para os mega eventos. É uma operação que prende e que produz um cercamento na cidade do Rio de Janeiro, na altura da rodoviária Novo Rio, na Central e na Orla Carioca. A Polícia Militar e a Guarda Civil interditam sujeitos suspeitos, que são adolescentes. O 474, o ônibus 474 ficou reconhecido por causa disso, né? São sujeitos que são adolescentes que são capturados ali dentro do ônibus e são entendidos como suspeitos, porque são negros, e o que se usa para oferecer uma denúncia é o fato deles estarem ou sem identidade ou com pouco dinheiro. Então, a apreensão, a denúncia é sobre a intencionalidade de cometer arrastão na Orla Carioca, e a materialidade desse crime seria o fato das pessoas estarem sem identidade ou com pouco dinheiro. E esses adolescentes, eles eram encaminhados para o dia de apresentação, e quando eu perguntava para a defensora o que o juiz fazia diante desse número de adolescentes que eram presos ilegalmente, sem nenhum crime, ela dizia interna, porque aqui funciona a lógica do susto, interna para não fazer de novo. Esses adolescentes, eles ficam de 15 a 45 dias internados numa unidade de socioeducação, e até conseguir a audiência de continuidade. Quando a gente tentava fazer a comparação do número de pessoas que eram presos, internados, né, mas a gente sabe que provisoriamente, e que quando chegavam na audiência de continuidade não eram responsabilizados por nenhum crime, não havia possibilidade de chegar a esses números, porque era tudo processo de papel, então não tinha dados que possibilitavam a gente fazer essa comparação. Então, isso demonstra o quanto a mobilidade, quanto a demanda de controle de uma suposta segurança, que é uma segurança completamente parcial, a segurança de territórios mais abastados, ela é tocada por uma série de violências que impactam o cotidiano da população de periferia, de subúrbio e de favela, né? As próprias operações militares que acontecem nos territórios de favela são operações que impactam objetivamente na possibilidade de acessar a cidade. Quando a Redes da Maré apresenta um relatório dizendo, olha, 50 dias de posto de saúde fechado, 50 dias sem escola. Isso é um impacto concreto. Quem usa a saúde pública sabe que, no mínimo, você precisa de 1 ano para conseguir ser atendido numa... Deixa eu só ver meu tempo, que eu falo muito. Ser atendido num especialista, às vezes até no médico, no clínico de família. 50 dias significa que todas essas pessoas vão voltar para a fila por mais ou menos 1 ano. Isso demanda e depende, inclusive, define a possibilidade que as pessoas têm que acessar trabalho e oportunidade de emprego, porque muitas pessoas, no Rio de Janeiro, é comum as pessoas mentirem seu CEP para conseguir emprego, mas não só por essa demanda de criminalização desses territórios, mas por uma demanda também de quanto a política urbana, o planejamento urbano, que é definido e estruturado pela a forma como a mobilidade das pessoas é pensada dentro das cidades, porque, concretamente, as cidades são espaços onde estão organizadas uma série de instituições, e a possibilidade dessa cidade se realizar, ela está dada pela possibilidade da população circular entre esses espaços e esses territórios. E, objetivamente, há no Brasil, mas especialmente no Rio de Janeiro, inclusive pelo lugar que o Rio de Janeiro ocupa na formação da Polícia Militar. É importante lembrar que a Polícia Militar, ela advém da Companhia de
Capitães do Mato, que tinha ali uma definição de quem eram os sujeitos que iam ser contratados, sujeitos mestiços, de qual que era a remuneração por isso. Então, na ênfase, na gênese da produção da Polícia Militar, está inclusive uma definição de raça desses territórios. Quando a gente pensa sobre os ilegalismos, sobre a política de droga, eu escrevi a minha dissertação que tem como título da dispersão do povo traficado à contenção do corpo traficante, porque a droga que moveu o domínio, o controle de vários territórios, no contexto da preparação da abolição, é criminalizada como uma demanda de controle e deslocamento das populações pretas diante do medo branco do levante negro, olhando para o que aconteceu na Revolução Haitiana. Então, entender que, primeiro, o Brasil é a primeira país a colocar uma substância na ilegalidade, a demanda por ordem disso tem relação com a demanda de controle de corpos negros, entender que a própria dimensão do aborto tem uma demanda por ordem, que a demanda de controle dos corpos femininos, é entender que essas dimensões, inclusive das ilicitudes e dos ilegalismos, a qual se submete uma série de produções de criminalização, são demandas morais, são demandas de controle dos corpos numa sociedade que só consegue se montar a partir da interdição de uma relação de desigualdade profunda. Quando a gente pensa, inclusive, eu tenho acompanhado desde então, e esses dados que a gente produziu sobre as mortes, e conseguiu, na verdade, que era uma demanda de luta por reparação, verdade, memória, conseguiu subsidiar em 2016 uma CPI dos transportes na Assembleia Legislativa, que responsabilizou a Supervia pela morte da Joana, pelas 368 mortes, mas que levantou uma série de outros crimes praticados dentro desse contexto de operação dessa concessão. Então, um delegado de polícia civil depõe nessa CPI sobre a prática criminosa da empresa que remunera grupos paramilitares que estão no entorno das estações, a milícia e o tráfico, para remover os corpos das pessoas que são mortas, atropeladas, para que eles não sejam nem multados, nem que se interdite a operação dos transportes. A gente está vivendo nesse contexto, depois de tanto, é um contrato que está desde 98, que era um contrato de 25 anos, que foi ampliado para mais 25 anos, sem fazer, inclusive, o contrapeso sobre qual que era a qualidade da prestação desses serviços. Então, a gente tem uma sistemática de violência no transporte ferroviário, mas em todos os outros modais, especialmente no transporte rodoviário. O Rio de Janeiro é uma das cidades que mais matam pessoas no trânsito, A gente tem a pior mobilidade, e essa política de mobilidade, ela tem impacto concreto e material na vida das pessoas. Um trabalhador que está desempregado, ele tem que ter no mínimo R$17,10 no bolso, que é o valor de 2 bilhetes únicos, R$8,55. Isso por mês, se na carteira, quem tem carteira de trabalho, na CLT, tem um único indicador que fala sobre comprometimento de renda com transporte. E se aponta ali para até 6% da sua renda. O trabalhador fluminense tem uma renda de pouco mais de um salário mínimo. Hoje, os R$5 por dia, para que as pessoas vá e volte com um objetivo, acessar trabalho, acessar educação, acessar saúde, ele impacta em mais de R$450 por mês. Então, tem uma desigualdade e ele pode ultrapassar R$753 por mês. A gente fez um observatório dos trens, que foi uma iniciativa que eu fundei, que esse dado, no início do ano passado, quando ia ter um aumento de 48% na passagem. E a gente pegou os dados de transparência do bilhete único, da Supervia, e conseguiu descobrir que 93% das pessoas que pegavam o trem todo dia iam ser as mais impactadas por essa passagem de R$7,50, porque elas não tinham bilhete único. Isso significa, as pessoas que estão na formalidade, as empresas encaminham diretamente a feitura do bilhete único. Isso significa que são pessoas que estão no desemprego, na informalidade. Isso tem um impacto. Se aumentou, aprofundou o número de pessoas que estão em situação de rua, que tem casa, mas não consegue voltar para casa todo dia por causa do preço da passagem. Isso aprofunda as situações de desigualdades numa realidade onde as pessoas que vivem mais longe, e a política de segurança pública, ela faz, às vezes, de definir e justificar, porque nos territórios de periferia não tem prioridade de construção de serviços essenciais, por exemplo, não tem hospital. Em vários municípios da Baixada Fluminense, não tem teatro
4 em vários territórios da Zona Oeste da cidade, da Zona Norte da cidade, porque a lógica, eu coordenei a política de enfrentamento à violência contra a mulher no município do Rio de Janeiro em 2021. Quando, né, se retomou a construção da política, a gente conseguiu, pelo planejamento estratégico, triplicar o orçamento do município, criar primeiro um cartão que garantia que as mulheres pudessem acessar o serviço e romper o ciclo de violência, criar os 2 primeiros núcleos que atendem mulheres em situação de violência institucional. E é importante entender que a dimensão de circular pela cidade é uma dimensão concreta sobre qual é o lugar onde as mulheres mais sofrem violência, importunação sexual, estupros. Então, essa dimensão do adoecimento, de enfrentamento à violência institucional é muito fundamental. E quando a gente começou a discutir onde ficaria localizado os 3 centros especializados de atendimento às mulheres em situação de violência, a questão que vinha do gabinete do prefeito não pode ser construído em território de periferia, de favela. Em território de favela não pode ser construído. Em território, como é que eles falam? Hostil, não pode ser construído. E, objetivamente, esses são territórios que têm os maiores indicadores de violência de gênero, não só violência doméstica, mas violência coletiva, né? Estupros, importunação sexual. Então, essas dimensões todas falam sobre como a cidade, como a justificativa de insegurança, ela está diretamente vinculada com uma produção, com uma retirada de políticas, de serviços essenciais do território de periferia. Isso faz com que as mulheres sejam as mais impactadas pelo deslocamento, porque se deslocam a partir de deslocamentos coletivos para resolver os seus problemas, os problemas dos filhos, os problemas do companheiro, dos parentes. Isso define, se a gente olha para a cidade do Rio de Janeiro, a gente tem mais de 500 mil de pessoas em situação de fome, né? E a maior parte dessas pessoas são de famílias chefiadas por mulheres negras. Isso define a fragilidade das mulheres que são chefes de família dentro dessa realidade. A possibilidade de acessar oportunidade está dada também pela possibilidade de circular pela cidade. E é importante dizer, para finalizar a minha fala, que quando a gente fala sobre como é que a gente enfrenta a máfia do transporte, acho que esse debate, ele tem uma dupla centralidade. Primeiro, que a primeira transação comercial das milícias é o transporte, não é à toa, né, que e poder controlar o deslocamento das pessoas é sobre ter muito poder. A gente conseguiu pautar 2 CPIs dos transportes, uma dos trens em 2022, fui candidata em 2022 pelo movimento Mulheres Negras Decidem com a pauta da mobilidade, e durante toda a campanha eu sofri muitas ameaças, fui para a agenda com laser no corpo, e ano passado sofri 2 atentados, né, depois de ser ameaçada dentro da estação por um policial militar que tenta me tirar do trem, porque a gente produz esses dados, faz incidência política e produz jornais, chamava O Trem, e distribuía esses jornais dentro do trem para falar com as pessoas sobre isso. Acho que tem um desafio da esquerda de como é que a gente fala sobre as políticas concretas que impactam a vida das pessoas, para as pessoas que são mobilizadas por isso, porque quem está passando fome, quem está sem trabalho, tem uma demanda urgente, é conseguir ter trabalho, é conseguir ter comida, e é muito efetivo quando o Gabriel Monteiro vai numa UPA e que as pessoas ficam 2, 3, 7 horas, 24 horas esperando para ser atendida, e denuncia os médicos que estão dormindo no plantão, que não tem nada de irregular, porque todo mundo que está no plantão também tem direito ao descanso. Isso é efetivo, isso dialoga diretamente com a consciência dessas pessoas. Então, objetivamente, o campo progressista, precisa aprofundar e aproximar as demandas e as causas determinantes da vida da população, dessa população que é concretamente atingida. A primeira é que isso, né, tem uma dimensão de como as milícias, elas estão dentro desse processo. Então, no dia 17 de março, a gente estava distribuindo, fazendo essa mobilização dentro do trem, um policial militar que se apresenta como PM, que depois a gente descobre que é funcionário da empresa, tenta me tirar do trem, eu digo, não vou sair, ele me pega pelo cabelo, dá um beijo na minha testa e diz, Deus te proteja. 2 semanas depois, invadem a casa da minha família, num território que era controlado pela milícia, mas é um grupo de fora desse território, faz com que todo mundo diga o nome onde trabalha e dizem que estavam lá para matar. E depois disso, uma série de ameaças e novos incidentes de segurança acontecem até que eu tenho que me sair desse território. Então, entender que disputar e enfrentar a máfia do transporte, que tem nesse estado 3 ex-governadores presos, é fundamental para que a gente consiga avançar numa lógica de desmontar e desmobilizar os grupos
milicianos que estão cada vez mais se expandindo para uma série de outras políticas. É fundamental que a gente consiga falar, e para terminar de verdade, 114 cidades implementaram tarifa zero. 90% das cidades são cidades governadas pela extrema-direita. Isso muda a realidade de vida da população. Formosa de Goiás, que é um território que a gente visitou em junho do ano passado, lá em Goiás, uma cidade de médio porte, onde depois de um ano de ser implementado tarifa zero, é o único modelo que tem van para atender os territórios de favela, fideliza a população, porque as pessoas conseguem acesso à saúde preventiva, adoecem menos, se reduz o índice de evasão escolar, se reduz o número de famílias que dependem de políticas de transferência de renda, porque as pessoas conseguem, mais empresas se localizam no território, porque isso consegue, atrai os empresários, porque reduz o custo com o RH. Né? E essas populações estão sendo fidelizadas num projeto da direita que é de avançar, e que essas eleições falam mais do que essas eleições, falam sobre as eleições de 2026. Então, é muito importante a gente olhar o transporte, a mobilidade, para desestruturar as políticas privatistas que aprofundam desigualdade na nossa sociedade, que vendem direitos, que aprofundam fragilização e a miséria da população. Isso está dentro de um projeto de sociedade, que é um projeto que garante essas benfeitorias, onde você dá R$50 e a pessoa vende o voto porque ela tem uma demanda concreta e urgente de existir. Então, só para trazer alguns elementos de debate, a gente segue falando. Desculpa ultrapassar um pouquinho o meu tempo. Tivemos aqui 3 falas muito importantes dentro dos temas que a gente se propôs a discutir nesse painel. E aí, como eu disse no início, são temas que se cruzam, né? Nesse território complexo que é a região metropolitana do Rio. Só aproveitando o que a Luciana falou aqui, né? Essa questão dos dados também me chamou muita atenção, porque nós do Observatório das Metrópoles, esse trabalho com os dados é muito importante, né? A gente produz pesquisas e estudos a partir disso, mas a gente também forma muita gente nessa luta por produção e análise de dados, né? Não sei se todos sabem, mas o Observatório, por exemplo, é pioneiro em explorar os microdados do IBGE, que até pouco tempo era muito difícil da gente acessar. Eu há 20 anos atrás, quando entrei no Observatório, escutava as histórias do Luiz César e da Luciana, que tinham que ir lá para a salinha do IBGE buscar esses dados. Isso a gente está falando de dado institucional, dado produzido de forma formal, né? Dados sobre problemas que são identificados na sociedade. E tem, como a gente viu aqui, inúmeros problemas que ainda não são captados pela essa produção oficial de dados. Então, eu queria ressaltar esse ponto. O colega ali está. Então, professor Michel. Bom, a sua descrição da casa de correção é quase idílica. A verdade é que a maior parte dos que cumpriam pena até os anos 70, né, eu citei aqui o Edmundo Campos Coelho, ele tem um trabalho dos anos 70 em que ele mostra que 70%, 80% do cumprimento de pena era por contravenção. Quer dizer, não eram por crimes graves, eram geralmente crimes que você ficava 6 meses preso, então você tinha uma alta rotatividade dentro do sistema penal, né? E geralmente com a população, como a Rafaela descreveu, uma população geralmente muito pobre, né? O contraventor que ia para lá era o apontador do jogo do bicho, evidentemente não era o banqueiro, né? Nem o gerente do ponto. E também por vadiagem, né? Essa prostituição. A polícia prendia, tem jornais da época que mostram a polícia fazendo operações na Central do Brasil, prendia 300 prostitutas num fim de semana, né? Depois soltava. Era uma forma, né, que a polícia se representava como uma forma de controle social cotidiano para atender a demanda moral, né, das famílias de classe média que não aceitavam de modo algum a presença nas ruas, nos seus pontos de trabalho, das prostitutas.
Então, há muito isso. Agora, também, claro, havia os criminosos mais violentos. Eu creio, eu não estudei isso, teria que chamar um historiador que tenha trabalhado nessa época, mas eu me lembro, por exemplo, da descrição feita por Orestes Barbosa da sua própria prisão, num livro chamado Bam Bam Bam, de 1928, 30, e não era exatamente uma descrição idílica. Eu tenho também reportagens que eu pesquisei no Cruzeiro, reportagens sobre a casa de correção, que já não era mais casa de correção, a essa altura já era penitenciária Lemos de Brito, já você tinha toda uma mudança já no sistema penitenciário, com situações lastimáveis, né, de cumprimento da pena. A verdade é que as pessoas são condenadas a perder a liberdade, elas não são condenadas a dormir com ratos, com baratas, a serem mal alimentadas, a sofrerem estupro dentro da cadeia. Quer dizer, você tem um conjunto de ilegalismos dentro do sistema penitenciário, alguns dos quais, inclusive, praticados pelos próprios agentes encarregados do controle do sistema, né, que foi produzindo, né, crescendo até chegar ao ponto que chegou na época da ditadura. E aí o que aconteceu? A ditadura prendeu uma porção de jovens de classe média, né, por subversão. E esses jovens de classe média foram experimentar pela primeira vez aquilo que o povão já experimentava desde sempre. Foi descobrir ali no sistema penitenciário como é que era o dia a dia, como é que era o cotidiano do cumprimento de pena. Então, quando veio a anistia, em 79, né, os presos que foram condenados por assalto a banco acharam um absurdo que os seus colegas que também foram condenados por assalto a banco tenham sido anistiados e eles não. Essa é uma diferença importante que não é muito comentada pelos que estudam essa época, mas isso foi muito relevante. Inclusive a dística, né, paz, justiça e liberdade da Falange Vermelha tem muito a ver com isso, com a sensação de que eles foram condenados no mesmo artigo da Lei de Segurança Nacional, né, e a anistia não os atingiu, né? Então, enfim, não sei se eu respondi a sua questão, mas de qualquer modo há uma diferença do Rio, né, de 1940 para o Rio de 1980. E desses 40 anos, a diferença é bastante aguda, muito intensa, não só no sistema penitenciário, como também na polícia. A polícia militar, por exemplo, não fazia policiamento ostensivo. A maioria das pessoas não sabe disso. A polícia militar era quartelada, ela só era chamada como força auxiliar em certas circunstâncias. Um comício, né, na Central do Brasil, um campeonato no Maracanã, né, eram situações muito específicas que ela era chamada, né? E a polícia militar, essa que a Rafaela descreve como herdeira dos capitães do mato, e não só a polícia militar, as Forças Armadas também, né? Na verdade, nós tivemos na Guerra do Paraguai uma situação terrível, né? De colocação de população pobre, ex-escravos e tal, para bucha de canhão, né? Na Guerra do Paraguai. Então você tem uma história né, já muito bem descrita em vários livros, em vários trabalhos, de historiadores e tudo mais, né, que mostra que a nossa tradição não é das mais democráticas. Nós temos uma necessidade de uma reforma do Estado nessa área que não foi feita até hoje. Está aí o Luiz Eduardo Soares, que é um batalhador nessa questão aqui no Brasil, inclusive com projeto de reforma constitucional, que não anda, não sai do lugar, a reação é muito forte. Nós não conseguimos mexer nessa área no Brasil.
A área penitenciária, a área de polícia, a área policial e até a área da justiça criminal são áreas, entendeu, de uma resistência à mudança muito intensa, muito forte. E essa é a área, né, que está encarregada de administrar a lei, de administrar os conflitos, de administrar o cotidiano, né, das grandes metrópoles brasileiras. Esse é o ponto. Esse, para mim, é o ponto de pauta principal, né? Modernizar essa área é a grande questão, né? Obrigado, professor Michel. Eu vou passar, porque a minha questão é mais com o Samuel, e eu e o Samuel, a gente tem outro espaço para conversar e está em cima da hora do café. A Rafa, então, vai fazer o comentário final dela, de 3 a 5 minutos, e aí depois a gente encerra, e aí, para não ocupar tempo, encerrando aqui a fala da Rafaela, a gente já vai lá para fora, que a gente tem um lanche, não é isso? 20 minutos de lanche, depois a gente convidar todos para o lançamento do... repete aí. Observatório Colaborativo do IAB, né? É porque eu tô sem Observatório Colaborativo da Agenda Urbana Fluminense do IAB. Então, vou começar do final. Como é que chama aquele moço que falou? Do que o Samuel falou, que na verdade é isso, né? Não é uma novidade essa dimensão da privatização, somar ilicitude com legalidade, né? Quando a gente olha, por exemplo, a Light, que foi privatizada em 96. Eu trabalhei na Light num projeto que chamava como é que chama? Cidadania eficiente, de energia eficiente, e eu fazia a mobilização dos lugares de periferia e favela onde estavam sendo regulamentados, né? E aí, assim, para aquele território da Gardênia Azul, geralmente eu falava com os presidentes da Associação de Moradores. Me orientaram, a gerência da Light me orientou a procurar 3 homens, me deu o nome, na quadra lá do Rio das Pedras. E aí, quando eu cheguei lá, fiquei super curiosa para entender quem eram aquelas pessoas, se elas eram da Associação de Moradores, se não. Isso foi em 2015. E eu perguntei para eles, mas vocês são da Associação de Moradores? Aí eles falaram, não, a gente é um grupo que ajuda aqui há muito tempo. E a gente fala com todos os moradores e eles obedecem. Aqui vai regularizar tudo. Aí eu falei, mas vocês são um grupo de onde? Nós somos o grupo do Cunha. Então é isso, a gente ia negociar diretamente com a milícia no território. Isso não é uma novidade. E aí não tem negociação. Por exemplo, em Rio das Pedras, as pessoas pagam taxa para se receber mercadoria do correio. Então, a mercadoria vai toda para um lugar e para você pegar a sua encomenda, você paga taxa. Essa relação de ilicitude e legalidade sempre teve relação contínua desde o jogo do bicho. E no presídio também. A gente fala sobre encarceramento como um processo, como uma política para os mais pobres. O Vacan fala sobre punir os pobres, né? Porque, na verdade, quando a gente olha, por exemplo, o boom do lobby prisional nos Estados Unidos, que acontece principalmente na região de Minas Gerais, que é onde se experimenta tecnologias de prisão, das prisões privatizadas, as APACs, os núcleos, né, de presídio privatizado, que se remunera por preso. E quando você olha, eu trabalhei mais de 6 anos no sistema prisional. Trabalhei dentro do sistema prisional, no Vicente Piragibe e no Lemos de Brito. A cozinha do sistema prisional tem uma série de ilegalidades. Um pacote de pó de café é, no mínimo, R$60. Um pó de café. Então, tem uma lógica ali, e inclusive essa lógica dos territórios, da desocupação dos territórios com políticas públicas e a manutenção e fortalecimento de grupos paramilitares para o controle. O Minha Casa Minha Vida é um exemplo concreto disso, mas o transporte é o principal exemplo no Rio de Janeiro. Não é à toa que tem vários territórios da Zona Oeste e da Zona Norte da cidade do Rio que não tem sequer nenhum transporte regular. Todo o transporte é feito pelas milícias. Quando a gente viu, por exemplo, há pouco tempo no Fantástico, que o transporte escolar de São Paulo é todo feito pelo PCC. Essas relações, elas são intrínsecas. Entender que essas dimensões, elas precisam ser, quando a professora fala sobre espaço de participação social, o transporte é a política mais
sem transparência que a gente pode imaginar. Hoje, quem ocupa a cadeira da Secretaria de Transporte é o Washington Reis. Eu preciso dar aqui a biografia do cara. E desde que ocupou, inclusive, tem vários relatos de pessoas que vão para as reuniões e que saem ameaçadas de morte, né? Então, quando fazem suas denúncias. Então, entender que essas dimensões elas estão concretamente relacionadas, entender que as agendas, que são agendas prioritárias de reivindicação dos direitos, de contrapor a privatização, a gente está vivendo agora. A Aspervia está a ponto de entregar o contrato de concessão. A proposta do governo do Estado é que se privatize desde a manutenção até a operação, e isso vai aprofundar a precarização do serviço. Tem trabalhadores lá de 40 anos que, se abre falência, vão ficar sem nenhum direito. E o que a gente vê, por exemplo, com a privatização da água, é que os encanamentos, porque se privatizou a distribuição, os encanamentos estouram porque se contrata a pessoa sem treinamento, sem formação, com o menor salário possível. E isso vira uma lógica de retirada de direitos. Há uma necessidade de como a gente enfrenta esse debate, porque a descriminalização do porte da maconha não vai repercutir com a redução do aprisionamento. A gente viu durante a pandemia, quando as medidas adotadas e recomendadas pelo CNJ era não prender mais pessoas, prender menos pessoas em flagrante. A maioria das pessoas que são presas em flagrante pela política de drogas são com pequenas quantidades. Se aumentou o encarceramento durante a pandemia. Eu estava no mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura e eu contava óbito, pessoas que morreram de subnutrição, desnutrição, de falta de água, porque a prisão hoje, como ela está montada, não é só hoje. A prisão sempre foi uma relação de controle sistemático. Eu trabalhei em 2013 na prisão, e o que é mais caro na prisão é a visita íntima. E aí eu trabalhava numa unidade de Comando Vermelho, que era a única unidade semiaberto do Comando Vermelho era fechado. 3.000 presos, 8 agentes para fazer a segurança, desarmados, porque são facilmente desarmados lá dentro. E quando a última sexta-feira do mês era quando a gente fazia o mapa da visita íntima. E aí ficavam pressionando para a gente colocar os maiores na fila. E aí veio o diretor e mandou por escrito, pedindo que a gente colocasse alguém para passar na fila. Quando a gente estava indo embora, ele falou: eu tenho que negociar, eu não aceito corrupção, eu tenho que negociar, porque não sou eu que seguro essa prisão. Quem segura essa prisão são eles, porque 8 guardas para fazer a segurança de 3.000 presos que circulam o dia todo solto, que tem horta com ferramenta, enxada, não sou eu que seguro aqui. Então, entender que essas lógicas são lógicas estruturantes, que o crime, que a ilicitude, ele lava dinheiro por algumas políticas que estão na legalidade, que o transporte é um centro disso, é muito fundamental. Ampliar espaço de participação social é fundamental. A gente não tem conseguido isso, inclusive dentro desse governo, que é um governo muito tensionado pelo tamanho da direita, né? Mas poder disputar, que tenha mais transparência na decisão e na alocação de recursos é fundamental. E se mobilizar e entender que as lutas são determinantes. Eu sou pré-candidata a vereadora, mesmo depois de todo esse processo, e eu só estou podendo me colocar e continuar essa luta porque tem pessoas que me fortaleceram. Teve um momento que eu tive que sair de casa. Eu quero aproveitar para agradecer ao Luiz Eduardo Soares, porque na segunda vez que tentaram invadir a minha casa, a minha mãe pediu para eu sair de casa pelo tamanho do medo. E o Luiz foi uma das poucas pessoas que Luiz e a Miriam foram uma das poucas pessoas que me abrigaram, e eu fiquei meses na casa dele, e eu sei que tem medo, né? Porque se alguém está sendo ameaçado, é óbvio que você coloca ele dentro de casa e tem medo. Então, dizer que a gente tem que construir isso conjuntamente, a gente tem as respostas e como é que a gente pode disputar essa política. Tarifa zero no transporte é fundamental, inclusive, para a gente ganhar o eleitorado, que é um eleitorado que as soluções imediatas da extrema-direita e da direita conservadora casam muito bem, e é possível 114 cidades implementaram tarifa zero com menos de 1% do seu orçamento. É mais barato garantir tarifa zero do que cobrar a passagem a partir de concessão. Isso é fundamental em todos os âmbitos para que a gente consiga trilhar um caminho de direito, de oportunidade, de bem viver nessa cidade. Obrigada, gente. Bom, então vou encerrar aqui o nosso segundo painel, aproveitando aqui rapidamente para fica o convite para vocês conhecerem a proposta de Sistema Único de Mobilidade da Coalizão 000, da qual o Observatório dos Trens fazem parte.